Bom, o censo, como sempre, né, está liberando mais dados interessantes sobre o retratos da nossa sociedade. E mais recentemente tivemos dados que falam sobre a situação da renda no país. Como a gente pode perceber, em grande parte do país, isso não é igual, né? Algumas regiões estão melhores que outras, alguns estados economicamente estão melhores do que outros, mas de uma maneira geral, o que se percebe é uma recuperação de renda. Houve uma recuperação de renda em todos os estratos sociais, dos que estão mais embaixo até os que estão mais em cima. Salários melhoraram, porque aumentou o número de pessoas empregadas, com carteira formal, assinada, né, um emprego formal, embora a gente ainda esteja muita gente na informalidade. Tem 25 milhões de pessoas trabalhando por conta própria, mas tem 14,5 milhões de pessoas que trabalham sem carteira assinada, né? Nem por conta própria, mas trabalham para o setor privado e setor público também. O setor público também contrata sem carteira assinada. Creiam vocês, municípios do interior contratam pessoas sem carteira assinada. Temos também um número de desempregados, número oficial de desempregados ainda elevado, 7 milhões de pessoas, não é pouca gente. E aqueles que estão desiludidos, né? Não tem esperança de voltar ao mercado de trabalho, e aqueles chamados neném, que não estudam nem trabalham, especialmente homens, 3 milhões de pessoas, são 3 milhões de homens, né, entre os nenéns, esses podem voltar ou ingressar no mercado, se houver condições para isso. Então nós temos uma situação de que o índice de desemprego está baixo, mas a qualidade do emprego ainda é aqui. Mas mesmo assim, a gente percebe que houve uma melhora, felizmente, do nível de renda das categorias profissionais e também dos estratos que estão na base da sociedade. Diminuiu a miséria, a extrema miséria. Isso é um dado que nos conforta um pouco ainda. Embora 9 milhões de pessoas vivendo na miséria, não é pouca gente não, né? Muito mais do que muitos países têm como população. Porém, quando a gente mede a desigualdade, e a desigualdade é medida pelo índice de Gini, a gente vai ver que ela não se alterou, ela se alterou muito pouco. Melhorou todo mundo, mas a desigualdade, né, esse espaço entre os que estão aqui mais em cima e os que estão embaixo, continuou praticamente igual. Claro que tem os salários, pessoas mais qualificadas, elas tiveram talvez reajustes de salário, aumento de salário, mais altos do que quem está na base da sociedade, embora seja numericamente um número muito inferior aos que estão na base da sociedade. Porém, as pessoas, os economistas que estudam essa questão da desigualdade, estão dizendo uma coisa interessante. Estão dizendo, não é só o rendimento do trabalho, ou seja, de salários, que está explicando a manutenção da desigualdade. Provavelmente outros fatores, eles citam aluguéis e juros, né? Rendimentos financeiros, ganhos financeiros. Ora, quando a gente vê quem aplica no mercado financeiro, é quem está aqui, não é quem está aqui embaixo. Até tem uma parte mais baixa da sociedade que poupa, mas poupa em instrumentos muito financeiros, muito convencionais, que rendem pouco relativamente em relação a quem está aqui. Ou seja, a taxa de juros nesse momento lá em cima é de fato um dos fatores que contribuem para a manutenção da desigualdade no Brasil. Eu sempre falo isso, que a taxa de juros excessivamente elevada, ela é um transmissor de renda, ele transfere renda para quem já tem. Então a gente faz assim 1000 programas sociais, né? Os programas sociais também foram importantíssimos para melhora
da renda de quem está aqui mais embaixo na sociedade, né, o Bolsa Família e vários outros, né, o benefício que a Previdência concede para idosos que não têm renda, para deficientes, tudo isso ajudou a melhora aqui, mas não o suficiente para diminuir a desigualdade, porque houve transferência de renda para quem está aqui em cima. Então você dá benefício social de um lado, ou seja, aumenta o gasto público, mas com isso você, como os gastos públicos crescem, você precisa aumentar a taxa de juros. Aí a taxa de juros favorece quem está aqui em cima, então você fica num círculo vicioso. Para melhorar essa questão da desigualdade, de fato o país tem que entrar numa trajetória de queda da taxa de juros. E essa trajetória de queda da taxa de juros depende de várias coisas, entre quais a queda do índice de inflação, né? Que também, o índice de inflação também favorecerá aqueles que têm menos renda, porque isso aumenta o seu poder de compra. A inflação, ela pega o poder de compra, especialmente de quem está lá embaixo, na base da sociedade. Aí voltamos àquele meu post anterior. Contas públicas precisam estar em ordem para que o mercado reaja positivamente e aceite uma taxa de juros mais baixa dentro de um horizonte, né? Olhando um horizonte mais para frente, vendo que as taxas de juros, que as contas públicas estão entrando numa trajetória de real equilíbrio, de equilíbrio verdadeiro, e aí se pode aceitar uma taxa de juros mais baixa de longo prazo. Então a economia é isso, todo mundo interligado, tudo interligado, taxa de juros, salário, taxa de investimento, contas públicas, poupança, contas externas, que ainda, aliás, estão indo bem, né? São as contas externas que estão empurrando o dólar lá para cima. É muito mais um movimento especulativo aqui. Então é isso, meus novos posts que eu vou gravar. Eu espero falar um pouco para vocês como eu espero o ano de 2025.